Estávamos aqui a dizer, tu nasceste em Angola. Angola, pá, Porto Ambuim, Com que idade Mansa vieste para Sul. cá? Com 20 anos. 20. Não, eu não vim, eu vim fugido. Ah, é? Aos que vão, porque é aqueles que preparam tudo para ir embora, despedem-se dos amigos, fazem festa, vão à casa de toda a gente, né? Não, eu não vim assim, eu vim fugido, eu fugi Então. de Angola, por causa da Guerra Civil. Ok. Eu passei lá, olha, interessante, hoje é dia quê? Dia Dia 12. 12, amanhã, faz anos em que eu fugi de Angola. Meti-me num barco, Há mais de fugi 5 num anos. barco. Hã? Há mais de 5 anos. Pá, mais 5 anos. Foi vou já dizer, em 1975, dia 13 de novembro de 1975. Dá para ir 44 anos, né? Amanhã. É isso. Exatamente. Oh, foi uma aventura, uma coisa incrível. Fugi num barco alemão. Olha, eu estou muito grato aos alemães. Ok. Muito grato, porque foram os alemães que salvaram a minha vida, senão eu estava... não sei como. Vieste sozinho? Vim com um grupo de gente que fugiu comigo, porque eu era soldado do MPLA. Eu fui mobilizado pelas forças do MPLA, na altura havia guerra civil, e fui treinado pelo exército cubano. Só que não acabei os treinos. Que eu pirei-me, que isso não matava-me, né? Senão não estaria aqui a fazer esta gravação. Mas foi assim uma coisa... Depois tive 13 dias num porão desse barco alemão que se chamava Nordrau. Eu e mais alguns, 13 dias sem tomar banho, que era no porão. Era um barco comercial, não era um barco turístico. Ele estava em alto mar, nós pedimos asilo político, eles deram-nos asilo político, levaram-nos para o Gabão. No Gabão não pudemos sair digamos, do barco. O governo, o comandante alemão tinha recebido ordens da companhia para nos deixar no Gabão. Ele recusou-se, ele disse que nunca deixaria os refugiados no país. E eu falo isso sempre com muita emoção, porque eu estou grato àquele homem. Foi um homem muito persistente, muito forte. Ele recusou-se, ele podia ter sido despedido da companhia, porque ele recusou-se a deixar-nos ali. Tu sabes o que é ser um refugiado? Sei. João, sei. Eu trouxe... eu vim sei, com a roupa eu sei que da estava... tua história. Olha, eu vim... Quem nos sim, escuta sim, não, mas sim, eu sei sim. da história. Eu vim com a roupa que tinha no corpo. Uau. Indocumentado? Indocumentado. Sem um único documento. Foi esse homem que deu a vida por vocês. Deu. Recusou-se. A companhia disse-lhe para ele nos deixar no Gabão. E ele recusou-se. Ele disse, eu não vou deixar-vos no Gabão. E negociou com as autoridades do Gabão, com as autoridades francesas, porque tinha que ser, para nós entrarmos, tínhamos que entrar no avião. E ele foi até o avião ver-nos entrar. Pá, o camarada foi duro. Não tinha obrigação Não. nenhuma. Foi até o avião ver-nos entrar. Ele viu-nos entrar dentro do avião e depois é que foi embora. Tu achas que esse homem foi um instrumento de Foi. Deus na tua vida? Foi. Como é que um homem desse é instrumento de Deus na vida de esses homens todos que na prática eram refugiados e nós não entendemos hoje como igreja Sim, estendermos a mão a quem? é verdade. Isso é uma coisa incrível. Olha, eu hoje em dia, quando há esta política muito segregacionista contra a migração, faz-me uma certa confusão, porque eu posso perceber que se não fosse um homem destes, que foi absolutamente, ainda por cima sendo alemão, não é? Não vou dizer teimoso, mas aí perto, aí na fronteira, eu não estaria aqui, eu posso-vos garantir. Houve alguém que deu a vida? Houve alguém, aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida só por um tempo e depois tu nunca mais as vês. Carlitos, Incrível, não é? a sensação que tenho quando eu conheço esta história, porque já te ouvi falar dela muitas vezes, e também é verdade que te emocionas sempre que falas dela, e eu percebo porquê. Esse homem não tinha como lema Alemanha primeiro, Portugal primeiro, tinha como lema as pessoas As primeiro. pessoas.
Primeiros. Aliás, ele inverteu a rota do barco porque ele ia para Moçambique para nos levar para o Gabão, pá. Por causa de 12 pessoas. Éramos 12 pessoas. Né? De um país. Ele foi... E nessa altura não se ouvia falar deste tipo de fenómenos. Foi alguém que decidiu pela sua cabeça. Não, decidiu. Ele não pediu autorização a ninguém. A gente pediu asilo no barco. Ele recebeu-nos no barco. Pá, e ele contrariou todas as normas de navegação, da empresa. Faz-me lembrar Jesus Faz-me lembrar João, Jesus é verdade. que inverte, vai pelo caminho mais longe, mais longe, difícil para se encontrar com uma mulher. Para lá no poço, não é? A mulher primeiro. Exatamente, não é? A mulher primeiro. É verdade. Entretanto, o Senhor também dá uma volta na tua vida e tu acabas por ser alguém que também dá vida por outros. Exatamente. Olha, Paulo, embora eu conhecesse o Evangelho lá, porque eu conheci através dos meus tios em Angola, né? Conheci através dos meus tios, eu conhecia muitas pessoas, muitos missionários, o Cartacho Martins, que foi, digamos, um dos pais, um dos pioneiros das missões na minha terra. Começou chamado no quilómetro 40, lá... Está até num livro que o David Martins, o Dr. David Martins, ele escreve sobre isso, e conheci uma série de pioneiros. Tiveram, muitos deles, o meu pai, incrível, olha, o meu pai recebia essas pessoas na minha casa, dava-lhes de comer, o meu pai deu jipes, o meu pai não era crente, não era evangélico, era crente católico, mas não evangélico, não é? E recebia-os em casa, olha, assim uma coisa, e depois eu venho-me a converter aqui em Portugal. Mas não, eu até sempre a fugir, eu fui convidado, mas sempre a fugir, né? Até que houve uma altura da minha vida, eu vi gente a morrer, eu vi gente a ser assassinada, literalmente. Uma guerra civil é uma coisa terrível, marca muito a nossa vida. Se eu ouvisse, por exemplo, um livro que caísse no chão, eu imediatamente atirava-me para o chão, eu vivia em sobressalto. Às vezes, até aos dias de hoje, eu já tenho tido sonhos, que não são sonhos, são pesadelos, relativamente ao passado. Mas depois aqui, não é, eu encontrei Jesus e aí é uma mudança radical da minha vida. Porque eu fui professor de Educação Física, eu acabei o meu curso de Educação Física na Cruz-Quebrada, nas antigas instalações do INEF, depois passou para a ISEF e hoje é a Escola de Educação Física. Fiz aí o meu curso, converti-me nessa altura e aí muda a minha vida completamente. Né? Claro, e assim, são 360 graus, não são 180, são 360. Quem dá a vida a Jesus, vai para a escola bíblica, torna-se pastor, serve a Deus o tempo inteiro, a vida é um mar de rosas. Mas... Só pode, não é? É um bocadinho isso, não é? Não, olha, olha, é assim, não, de facto, pá, um mar tem sido, mas não tem sido de rosas, tem sido agitado, um mar de muitas coisas. Aliás, eu tive um ano, eu deixei a escola, não é? Deixei a escola para ir para fazer uma formação teológica, que eram 3 anos. Aliás, tu fizeste. Também. Tu também fizeste 3 anos. Mas no final do primeiro ano, sou chamado para cumprir o serviço militar. Da minha geração, toda a gente ficou livre. O único camarada que foi lá cair fui eu. Para acabar o tempo que não fizeste em Angola. Não fiz em Angola. Fui a fugir de Angola, fui cair ali. Muito bom. Né? O único, toda a gente da minha geração, eu fiquei livre. Eu não sei com caraças, pá. Só eu é que estou a cair aqui. Mas olha, foi uma coisa fantástica. Toda a gente se queixava da tropa na altura, que era horroroso. Olha, foi um tempo fantástico para mim. Foi um tempo em que eu pude partilhar o Evangelho desde o soldado até ao comandante. Tenho experiências incríveis. Eu fiz um pequeno grupo no meu quarto com os meus camaradas Alguns eram alcoólicos, alguns viam revistas pornográficas. Eu tinha a Bíblia em cima da minha mesinha de cabeceira. Sofreste bullying. E eles faziam perguntas sobre a Bíblia. Às vezes eu ia a reuniões, aos cultos de Mafra, e quando eu chegava eles estavam a jogar às cartas, a jogar à batota,
ia ouvir música evangélica do antigo Dallas Olm. O Dallas Olm, estavam a jogar às cartas, daí eu ouvir o Dallas Olm e às vezes encontrava-os a ler a Bíblia e depois faziam perguntas e olha, eu orava com eles e tudo. Foi um tempo assim, pá, espetacular. Foi um tempo... ser influente. E já não voltei, e depois não voltei ao instituto, não é? Estamos a falar do Monte Esperança. Não voltei, fui dar aulas. Entretanto, nesse período da tropa, quando eu regresso depois à Figueira da Foz, porque eu era da Figueira da Foz, eu acabo por me casar, não é? Eu conheci a Nana, que é a minha mulher, no instituto. E uma coisa interessante sobre isto foi... o instituto é a escola bíblica. A escola bíblica, exatamente, o Monte Esperança, exato. Isso. E eu conheço lá, epá, e pronto, e não tínhamos uma boa relação. Tínhamos assim, ela é de Moçambique, eu sou de Angola, o pessoal de Moçambique e Angola, a coisa assim, naquela altura assim um bocado conflituosa, não é? E a minha mulher achavam que eu era um tipo, como era de Angola, que eu era um tipo peneirente e tal, que tinha mania que era bom. Não, de facto eu era, ela tinha razão. No entanto, casa contigo. Não, mas espera, deixa eu dizer-te isto. Passado um tempo, eu encontro assim... o instituto não tem a configuração que tem hoje. Tinha um hall de entradazinho pequenino, ela estava sentada num sofá e eu chego ao pé dela e disse-lhe assim, olha, nós não nos gramamos, mas deixa-me dizer-te uma coisa, Deus disse-me que tu vais casar comigo. Lá. Ela ficou piurça, como a gente ficou danada. Fomos para a Holanda, na altura fizemos, havia um curso de evangelismo para crianças numa cidade holandesa chamada Soest, uma pequena cidade. Fomos fazer um curso de evangelização, um grupo de alunos, e também íamos trabalhar 3 meses. E ela começa a namorar com a Nana e venho-me a casar, efetivamente, com ela. Foi um susto. Foi um susto. Foi um susto. E pronto, a minha vida foi assim sempre com cenas muito inesperadas. Nunca nada foi planificado. Planificado mesmo... planificado foi seguir Jesus, não é? Pronto, a partir daí tive aquele foco, aquele alvo e nunca perdi isso de vista. Ou seja, seguir Jesus é o plano máximo da minha vida. Seguir Jesus também implica muitas vezes contar com os irmãos, não é? Contar com aqueles que também estão a seguir Jesus e de vez em quando dão-nos uma boleia, uma carona, uma chapa. Paulo, o que eu vou dizer assim, foram fundamentais. Né? Os irmãos, os amigos foram fundamentais. A comunidade, digamos, a igreja como uma comunidade, né? A igreja, às vezes eu gosto de pôr isto assim, a igreja sem ser comunidade, é a igreja como uma comunidade. E eu encontrei uma igreja quando eu me converti, primeiro aqui em Cascais, na igreja onde hoje eu sou pastor, e depois vou para a Figueira da Foz, uma igreja pequenina, com umas 40, 50 pessoas, não mais, onde toda a gente se conhecia, a gente até sabia a cor das meias que cada um levava e tudo. Os dias em que cada um... Não era assim, a comunidade tem este efeito assim um bocado pernicioso, né? Tem o bom e tem o pior, mas tem o bom e o pior. O pior é que a gente sabe tudo a respeito uns dos outros. O melhor é que isso, que é aquilo que é pior, às vezes torna-se o melhor. E pronto, e foi assim que, de alguma maneira, eu caso-me, vou viver, portanto, para a Figueira da Foz, e a minha mulher, eu continuei, fui dar aulas, regressei às aulas, aliás, porque eu tinha dito que quando fui para o instituto parei, né, de dar aulas, fui fazer a tropa, depois torno a dar aulas, mas mesmo nas aulas foi um tempo fantástico, porque eu fiz da minha escola a igreja para eu pastorear. A igreja era a minha escola. Eu pastoreava os meus colegas. Todos os dias eu tinha oportunidade, e sempre tinha oportunidade, e sempre, o que não falta numa escola é tu teres a oportunidade para falar ou com os auxiliares de educação, ou com os professores, ou com os alunos, ou com os encarregados de educação. E sempre tive esta oportunidade de pastorear aquelas pessoas. Literalmente isto. Ou seja, aquela ideia de que a igreja é o local onde nós vamos
Não é bem isso. É não. A igreja onde nós estamos e com quem nós estamos. E o pastorear também. E pastorear é isso. Pastorear também. Mas olha, literalmente, eu pastoreava aquelas pessoas. Pastorear significa cuidar, não é? Cuidar, exatamente. Cuidar, não é? Aquelas pessoas pediam-me conselhos, algumas em crise de vida profundas, no casamento, sobretudo. Às vezes com doenças terminais, ou dos pais, dos filhos, que era um drama, não é? E poder ler a Bíblia com eles, muitas vezes na sala de professores, lia a Bíblia com eles. Eles pediam-me, Carlos... Trazer uma perspectiva divina à vida deles. Exatamente. Na mudança da escola, tudo isso foi muito importante para mim. Antes de ser pastor, aquilo que eu faço hoje, eu fui pastor nas escolas por onde andei. Fiz assim um tirocínio. Mas ser pastor também significa ser pastoreado. Também. Sim. Não é? O mais interessante é que até muitas pessoas destes amigos que eu tenho foram uma grande influência pastoral para a minha vida. E foi sempre muito pacífico para mim. Quer do pastor da igreja local, até por parte dos meus amigos, não é? Pastorear. Ainda hoje eu tenho essa necessidade. E aliás, aqui o João sabe isso. Aquelas crises que toda a gente tem. A minha vida foi feita de muitas crises. Aliás, eu acabei de citar as crises, aliás, existenciais até, não é? Eu comecei com crises existenciais quando era jovem. O meu casamento teve períodos de crise terríveis, não é? Quer antes de eu ser pastor, mesmo depois de ser pastor. Algumas vezes, digo algumas, 2, 3 vezes, pensámos, o divórcio esteve em cima da mesa. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que têm aqueles casamentos muito felizes, não é? Pronto, sereno, não é? Bem, eu não tive esse como é que é dizer? Não vou dizer privilégio, não tive essa possibilidade de ter esses casamentos assim muito felizes. Aquelas pessoas que se divorciam ou no início nos anos de casado ou no meio. Eu estive para me divorciar no início e no meio, mas casei-me agora a metade da vida. Ou seja, agora que eu percebi que a pessoa com quem eu tinha dito que ia casar fez todo o sentido na minha vida. Porque esse casamento foi realmente o perceber do propósito de todas as coisas. Os filhos ajudaram muito nesse sentido. As crises às vezes tiram-nos um pouco... Se nós não soubermos lidar bem com as crises, ela tira-nos um pouco o discernimento. Mas se nós tivermos amigos do nosso lado durante as crises, eles ajudam-nos a reorientar as coisas. E às vezes até a nossa própria vontade. Eu, enquanto pastor, costumo dizer que muitas vezes as pessoas nos dizem, né? A mim dizem que se vão divorciar por incompatibilidade de feitios. E eu costumo dizer que as pessoas só se incompatibilizam não é por questão de feitios, mas de vontades. Né? E eu sou um exemplo disso. Olha, a minha mulher não gosta de neve, eu gosto. A minha mulher não gosta de frio, eu gosto. A minha mulher não gosta... Do Benfica? Não, por acaso gosta. Mas não gosta assim de muito... Olha... de coisas que eu gosto. É sempre no lado oposto, correto? É sempre no lado oposto. Aliás, eu costumo dizer que eu e a Nana, ela não gosta que eu digo isso, mas eu digo sempre, né? Só concordamos 2 vezes na vida. Concordamos uma vez para nos casarmos e a segunda vez que concordamos foi 8 dias depois de nos casarmos que nunca nos deveríamos ter casado. Ok, 8 dias. 2 vezes. A partir daí tem sido sempre momentos permanentes de graça, de perdão e de reconciliação. Permanente. De uma construção a 2. Construção. Mas em que estes valores estão sempre presentes. Graça, somos elementos de graça um para o outro, de reconciliação e de perdão permanente. Correto? Portanto, eu tenho autoridade para falar sobre isto. Porque durante este tempo, quer no início, quer no meio, o divórcio esteve para acontecer. Mas sempre tivemos em atenção o nosso propósito,
O propósito que nos uniu, correto? O propósito. A nossa felicidade é construída no propósito. A minha, dela. Se me perguntarem se eu sou feliz, sou feliz. Sou feliz no propósito. Seria um caos para mim eu chegar agora ao final da minha vida e sem perceber isto. Seria a maior frustração da minha vida. Perceber que eu tinha falhado naquilo que era o essencial e o fundamental de tudo aquilo que eu construí na família. Para mim teria sido uma grande frustração. Graças a Deus não é. Porque hoje, se me perguntarem se eu sou feliz. Mas tem a ver com o propósito. Não com as circunstâncias, com as coisas em si e tal. Não sobre isso, não é? A felicidade não como um destino, mas sim uma forma de estar na vida. Sim. E mais, vou-vos dizer isto. Há 2 anos e meio foi-me diagnosticado um cancro na próstata. E isso mudou muito a perspectiva das coisas. Até a maneira como eu me relaciono no próprio casamento. A nossa fragilidade exposta. Nossa fragilidade exposta e a nossa como é que é dizer, nós reorientamos aqui uma série de valores, até de emoções perante as coisas, o olhar, a perspectiva, a maneira como vemos o mundo, a maneira como vemos a outra pessoa, muda muito perante isso. Quando a gente ouve assim, Sr. Cardoso tem uma notícia triste para lhe dar, você tem um cancro na próstata. É uma coisa assim. E a gente depois sai e tem a minha mulher no hall de espera do hospital e ela ri-se. Então, Carlitos, correu bem. E eu disse, filha, peraí, eu não quero falar agora. Falamos depois. E ela faz um silêncio total. Saímos do hospital sem falar um com o outro. E chego cá abaixo do hospital, foi no Egas Muniz, e disse assim, olha, tenho um cancro na próstata. Faz um silêncio. Fizemos o percurso todo até a casa de carro, em silêncio. E aí percebemos muitas coisas no casamento. João, já ouvimos isto de tantas pessoas, não é? Partilharem connosco fragilidades, doenças, crises, mas quando ela recai sobre nós é um bocadinho diferente. Sim, mas bom, o Carlitos é assim que os amigos o tratam. Ele é o Carlos Cardoso, mas os amigos tratam-no por Carlitos. Eu estou em silêncio porque acho que é importante escutarmos a experiência dele e mais do que a experiência, a forma como ele abraça as crises e não sozinho, porque ele normalmente em crise recusa-se a estar sozinho, que é uma coisa que eu admiro muito nele e digo-lhe isso com alguma frequência. Por exemplo, estas duas questões de que o Carlitos fala, um casamento com imensas crises que eu conheci. Partilhamos contigo? Muitas vezes. A própria doença do Carlitos, eu não conheço isso na minha pele. Mas quando estamos realmente perto de quem passa por isso, eu garanto-te que é também sofrer na pele. Ou seja, e estou seguro que isso nos poderá preparar para o que é que seja que possa surgir. Se não surgir, prepara-nos para, de uma forma mais parecida com Jesus, também acolher quem por isso passa. O outro. Então, é assim... eu realmente nunca vivi isto na pele. Eu não sei o que é fugir para salvar a vida. Eu não sei o que é viver 13 dias num porão de um barco sem saber onde é que me deixarão, como é que será o meu... acabará. E como é que acabará. Eu também nunca fui assim... um militante de esquerda pós-25 de Abril, como o Carlitos era. Como a PPSH21. Exatamente. Isso, não sei se ele quer falar disso. Eu nunca, na verdade, eu acho que a minha vida, por estranho que pareça, foi assim sempre muito... Como é que eu vou dizer? Bom, tenho também as minhas questões que a equipa conhece e os amigos, alguns deles também conhecem. Situações difíceis ao nível familiar, mas tem mais a ver com a minha família de origem. Mas na primeira pessoa estas experiências, não, a minha relação com a Isabel realmente não tem essa história. Não teve este mar de que o Carlitos fala, mas eu sei do que é também
descobrir muitas incompatibilidades e muitos desatinos, mas assim com esta intensidade, como o Carlitos experimentou e partilha, não. A verdade é que eu aprendi muito com ele, imenso. As pessoas acham que quando estamos assim perto de quem está a passar por estas crises, que há assim uma série de gente que ajuda. Mas é impressionante o que a partilha das crises também ajuda a quem se dispõe a estar perto. Quer dizer, abre os olhos, abre o coração, abre a alma. Mais do que isso, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Se esta crise se instalou lá, pode se instalar na minha relação. E quando ele partilhava o que acontecia, eu ia para casa fazer contas e dizer, não, isto não pode acontecer, não, aquilo também não. Enfim, o quanto aprendemos é como se a dor do irmão fosse um espelho para nós. A dor é uma extraordinária oportunidade para nos conhecermos e para nos darmos a conhecer, eu acho. E o Carlitos... E desperta em nós esse autoconhecimento também. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Desperta isso em nós. Mas Carlitos, cuidado, porque nem sempre isso acontece, porque há gente que quando passa por momentos difíceis de dor... não chegam a essa dimensão, profundidade, justamente porque não abraçam aquilo que estão a viver e não partilham o que estão a viver. Isso é um pouco a negação, às vezes, né? Pessoas que negam, tu sabes isso, há pessoas que negam, vivem a negação constante, vezes, né? Sim, negação. E algumas vezes, mesmo no nosso meio, os ditos cristãos sim. fazem isso em nome de uma fé. Eles acham que ter fé é negar a realidade. Eu diria mais, até fazem isso em nome de um pensamento teológico instalado por aí, algures. Exato. Não só em nome da fé, mas em nome de algum pensamento, alguma escola de pensamento teológico por aí instalada que não corresponde minimamente à realidade. Não, nada. E às vezes até, pelo contrário, em vez de ajudar, só desajuda. É um desastre. Adoece as pessoas. Né? Eu costumo dizer que das pessoas que eu conheço, as pessoas na igreja, eu posso encontrar pessoas que são realmente uma referência para mim, ou as pessoas mais disfuncionais que eu conheço também, justamente por causa desse mecanismo. Sim. Passam pelos mesmos sofrimentos que toda a gente passa, mas não os admitem, não os abraçam, não os partilham e adoecem. Sim. Carlitos, muito obrigado por estar connosco. Foi um prazer. Muito bom ter-te. É bem, Carlitos.